qual é o segredo de quem cria e de quem apenas sonha em criar? O que separa essas duas coisas? Existe uma verdade silenciosa que a maioria prefere ignorar, porque ela exige demais de quem ousa encará-la. Você já parou para sentir que o tempo não está passando apenas no relógio, mas ele passa dentro da sua própria alma, ele passa dentro da sua própria consciência. A maioria das pessoas vive correndo atrás de sombras, acreditando que o sucesso é um lugar para chegar, quando na verdade é um estado, vamos dizer assim, é uma conquista do estado de ser que precisa ser cultivado no silêncio do seu próprio eu interior. Eu consigo observar ao longo da vida que quem constrói algo que realmente permanece, algo que atravessa gerações, algo que não obedece ao caos do momento, mas segue uma arquitetura invisível. Não se trata de sorte, nem de acaso, e muito menos de atalhos que prometem milagres. Trata-se de entender que você está inserido em um universo que responde não ao que você pede com a boca, mas ao que você emana com a sua vibração. Quando você finalmente compreende as regras desse jogo, as leis, você para de reagir como uma vítima às circunstâncias e assume o posto de criador da própria história. Isso muda tudo. É como se você pegasse o mapa na mão para poder enxergar o caminho. Isso vai acabar transformando a maneira como você respira, como você decide e como você caminha sobre a Terra. Você deixa de ser refém do clima, você deixa de ser refém do externo e acaba conseguindo ancorar o barco durante a tempestade da vida. Muitos acreditam que a geração atual nasceu sob um céu menos favorável, que as oportunidades se esgotaram e que o sistema foi, tipo, desenhado para você fracassar. Mas isso é apenas um paradigma. E é um paradigma limitado que foi plantado na mente das massas para manter todos dormindo. A verdade é que nunca houve tantas possibilidades quanto agora. Só que eles conseguem esconder através de um ruído que acaba abafando a consciência daquilo que é essencial. As distrações de hoje são sofisticadas, são armadilhas douradas que parecem caminhos fáceis, mas que levam a lugares vazios. A clareza tornou-se a moeda mais rara do século. E é por isso que tudo parece tão difícil. Eles acabaram tirando o nosso poder de presença. E o jogo muda fundamentalmente. Porque mudando a ferramenta, muda o cenário, muda os princípios que regem a manifestação. Eles são imutáveis, mas eles enganam a gente, deixando transparecer que não. E a gente acaba dando desculpa por não conseguir enxergar. E a gente acaba conseguindo mal e mal sobreviver. Mas é possível construir muito onde somente hoje há deserto. E como? Rasgando esse véu. A maioria tem medo de tomar as rédeas da própria realidade e reconhecer que o limite está dentro, não está fora. Se a gente conseguisse reduzir a sabedoria acumulada em anos de estudo sobre a mente humana e as leis universais a uma única força, ela não seria inteligência, talento, nem conexão. Ela seria uma fome
Não uma fome passageira que a gente sente de vez em quando. Ela é uma fome profunda, ancestral, que nasce na alma e não descansa até ser saciada pela realização do seu propósito. Existe uma grande diferença entre desejar e ter fome. O desejo é confortável, ele gosta de ser adiado, ele aceita talvez amanhã. O desejo é um turista que visita a sua vida nos finais de semana. A fome, por outro lado, ela fica, ela é residente. Ela não pede permissão para chegar. Ela te move, ela move os seus músculos, mesmo quando você está cansado, quando tudo diz para você parar, quando a escuridão parece ter tomado conta de você. Essa força invisível que faz alguém continuar caminhando, quando a multidão já se sentou à beira da estrada, esperando alguém vir ajudar, esperando um resgate, que nunca vai vir, nunca vai chegar, ninguém vai te salvar. Uma história que eu não conheço, que eu conheço e nunca esqueço, aliás, ela não está escrita, ela não está na literatura, nem nos livros de negócios, mas ela está gravada na memória daqueles que procuraram informações diferentes de tanto cair do cavalo. Essa história diz que dois viajantes escalavam a montanha do silêncio. Os dois tinham o mesmo mapa, o mesmo equipamento, a mesma previsão. O primeiro viajante, vamos chamar ele de Elias, ele olhava para o topo e pensava na glória, nas fotos, no reconhecimento, na fama que ele ia ter quando ele chegasse lá. Ele queria a recompensa. O segundo viajante, o nome dele era Kael, ele olhava para o topo, não com o desejo da fama, mas com uma necessidade vital de encontrar a sabedoria da verdade. Durante a subida, uma tempestade violenta se formou. Elias, movido pelo desejo de conforto, de segurança, procurou uma caverna e decidiu esperar o tempo passar, dizendo a si mesmo que era imprudência continuar. Ele racionalizou o medo, chamando esse medo de prudência. Mas Kael, porém, sentiu o mesmo frio, o mesmo vento, a mesma fome cortante, o mesmo desconforto. Ele sabia que se ele parasse, ele poderia congelar, e ele não queria conforto do espírito, ele queria chegar, ele queria aproveitar a jornada chegando no caminho. E Elias, ele se aquecia na conversa, contando histórias para ele mesmo de como o clima tinha impedido ele. E o outro, Kael, avançava passo a passo. Mesmo o caminho, as pedras estando escorregadias, ele seguia. Ele sentia dor, mas ele seguia. A dor não era para ele um sinal de que ele tinha que parar, era um sinal de que ele estava vivo, que ele estava rompendo seus limites antigos. E quando a tempestade passou, Elias saiu da caverna e viu que o caminho estava bloqueado por um monte de pedra que caiu na entrada da caverna, onde ele achava que estava protegido. E ele ficou preso. E Kael, que estava mais acima, que havia seguido, conseguiu contornar o obstáculo. Por quê? Porque ele estava em movimento. Então, quem está parado acumula problemas, mas quem está em movimento gera soluções. Essa história não é sobre subida, sobre isso de alpinismo, é sobre a vida. Quantas vezes a gente poderá se trancar na caverna da justificativa, esperando o momento perfeito? O sistema nunca foi perfeito. O ambiente nunca foi equilibrado.
as condições nunca serão ideais. Esperar por isso é esperar a morte dos sonhos. A grande ilusão que mantém as pessoas estagnadas é a crença de que os obstáculos são exceções. Elas olham para quem chegou lá e veem apenas o brilho, sem entender que o brilho é feito de cicatrizes. Os grandes construtores da realidade, os artistas que tocam o céu, os líderes que mudaram épocas, todos compartilham essa característica implacável